Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. E o presidente Donald Trump já começou a cumprir algumas de suas promessas. 558 imigrantes ilegais foram presos e deportados nos Estados Unidos, marcando a primeira deportação em massa prometido pelo governo Trump. Acompanhe. Agentes de imigração dos Estados Unidos iniciaram as prisões e deportações a imigrantes ilegais no país. Segundo o relatório divulgado pela Casa Branca, 538 imigrantes foram presos e encaminhados para os seus países de origem, mas não foram revelados quais países são estes. Porém, a Polícia Federal do Brasil revelou que um voo vindo dos Estados Unidos chegará a Belo Horizonte nesta sexta-feira, com 158 deportados. E desse total, 88 são brasileiros, mas informações sobre os outros 70 não foram dadas. Essa medida faz parte do cerco a imigrantes que Donald Trump prometeu fazer assim que tomasse posse da presidência americana. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que os presos eram imigrantes ilegais criminosos, mas não deu mais detalhes sobre os deportados. Os Estados Unidos é o país com maior número de imigrantes ilegais no mundo. Estima-se que haja cerca de 11 milhões de indocumentados em solo americano, 10 milhões a mais que o segundo colocado, a Alemanha, que tem em seu país 1 milhão de estrangeiros sem documentação. Apesar de ser gigantesco esse número, Donald Trump deixou claro que os esforços americanos serão máximos para enviar todos os 11 milhões de imigrantes ilegais para os seus países. E lá no Rio de Janeiro, os moradores passaram por mais uma madrugada turbulenta. A polícia realizou mais uma fase da Operação Torniquete, que é contra o roubo de veículos e cargas. A mega operação matou um morador. Vamos acompanhar mais informações com o Anderson Nascimento. A mega operação no Complexo do Alemão e na Penha tem tiroteios desde a madrugada. Ações conjuntas da Polícia Militar e Civil mobilizaram 500 agentes para conter facções criminosas e combater os roubos. Tiroteios intensos foram registrados desde o fim da madrugada nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Um homem morreu atingido por uma bala perdida perto do BRT da Penha. Carlos André Vasconcelos dos Santos, jardineiro de 36 anos, foi baleado enquanto tomava café. Um policial militar do Batalhão do Choque, Diogo Marinho Rodrigues Jordão, foi alvejado e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas em estado gravíssimo. Já um jovem de 21 anos, Vander Souza dos Santos, também foi ferido dentro de casa e levado ao mesmo hospital, com o quadro estável. Moradores do Complexo do Alemão relataram danos em suas casas, causados por balas perdidas e manobras dos blindados da polícia, que chegaram a comprometer a estrutura. Durante a ação, as equipes removeram barricadas e encontraram uma casa vazia na Chatuba, repleta de eletrodomésticos como aparelhos de ar-condicionado, geladeiras e fogões, além de outros produtos ainda empacotados. Na casa ao lado havia mais caixas espalhadas. A polícia suspeita que todo o material seja fruto de roubo de carga. As forças de segurança concentraram os esforços na Penha, sob responsabilidade da PM, e no Alemão, sob a liderança da Polícia Civil. O objetivo da operação é conter o avanço de facções criminosas e o comércio ilegal, além de combater o roubo de veículos e cargas. E o cachorro atingido pela explosão do avião que caiu em Ubatuba faz tratamento para queimaduras e agora luta para não perder a visão. O caso ganhou repercussão nacional. Branquelo, como é chamado o cachorro, estava passeando na orla da praia quando o acidente aconteceu. Vamos ver. O avião que explodiu em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, no último dia 9, matou uma pessoa e deixou outras 5 feridas. Além dessas pessoas, um cachorro vira-lata que passeava pela orla da praia no momento do acidente também foi atingido pelas chamas. Ele teve queimaduras graves no corpo e nos olhos. Chamado de Branquelo, o cão de 2 anos está fazendo um tratamento diário para se recuperar das lesões na pele e também das córneas. Ele luta para não perder a visão. O caso gerou muita comoção e uma corrente de solidariedade com pessoas do país inteiro, contribuindo com o tratamento do animal. A veterinária que trata do Branquelo falou que o quadro de saúde do cachorro é delicado, mas que felizmente ele não corre risco de vida. Ela está cuidando do cão desde que houve o acidente.
O cachorro foi encontrado correndo muito e, a princípio, acharam que ele tinha só se assustado com o barulho, mas então perceberam que ele estava totalmente queimado e bastante debilitado. As chamas queimaram parte do rosto, olhos, ponta do nariz, as orelhas, as córneas e também o rabo. Ele teve úlcera de córnea nos 2 olhos e precisou de tratamento dermatológico e oftalmológico. A veterinária lançou uma campanha nas redes sociais para conseguir o dinheiro necessário para o tratamento. Pessoas de várias partes do país colaboraram. O olho direito do Branquelo já se recuperou 100%. Falta apenas o olho esquerdo, que pode ficar com alguma sequela. Fora o trabalho na clínica, o cachorro já virou um exemplo que, apesar das dificuldades, ele não deixou a alegria de lado e tem inspirado a equipe. E a gente também torce pela recuperação do Branquelo. E olha só, a cada 7 minutos uma mulher é vítima de stalking no Brasil. Um crime que pode ter consequências graves, como a que aconteceu lá em Mato Grosso do Sul. Por lá, um stalker foi até um bar quando viu pelas redes sociais que a ex-mulher estava lá com o seu novo namorado. Ele matou o homem a tiros e deixou a sua ex-mulher ferida. Quem vai trazer mais informações é o repórter Wellington Pael. A mulher de 23 anos, vítima de tentativa de feminicídio, segue internada em estado grave no Hospital da Vida, aqui em Dourados, no interior de Mato Grosso do Sul, onde esse caso aconteceu. O acusado, que está preso e chegou a confessar o crime ao SIG, o setor de investigações gerais da Polícia Civil, é Luan Gondim de Souza, de 22 anos, o ex-namorado dela. Ele teria visto através de uma rede social que a vítima estava com um novo namorado, Wanderson Rainan Ferreira da Silva, de 24 anos, em um bar movimentado da cidade. Ele então pegou uma moto, desceu no estabelecimento e foi direto na mesa onde estava o casal e atirou. Wanderson morreu na hora e a mulher foi encaminhada para o atendimento médico. Um ponto que chama bastante atenção neste caso é que a ex-namorada já tinha uma medida protetiva contra Luan. Ela procurou a Polícia Civil em Itaporã, uma cidade vizinha aqui de Dourados, para denunciar que ela vinha sendo perseguida por ele, que não aceitava o fim do relacionamento e vinha inclusive fazendo ameaças. Ele, que já vinha proferindo ameaças também no ambiente online para ela, obteve ali informação ou conseguiu acessar a rede social dela e viu que ela postou uma foto junto com outro rapaz, que em tese era o que ela vinha se relacionando há poucos dias, semanas. E ele, ciente onde ela estava, ele pegou, utilizando esse veículo moto cor vermelha, ele passou na frente do local e identificou que eles estavam lá mesmo e à mesa, parou a moto em um local um pouco escuro, ermo, desceu e a queima-roupa executou primeiros disparos em direção ao masculino, o Wanderson, e depois atirou contra a Kimberly, que era a ex-namorada dele. A princípio ele foi alvejado de 3 a 4 disparos, a vítima fatal, e ela recebeu 7 disparos na região das costas, entendeu? Em uma questão de posse e domínio em relação à menina, não aceitava o termo do relacionamento, e ele tinha ameaçado, sim, tirar a vida dela caso ela se relacionasse com outra pessoa ou não aceitasse voltar com ele. Ele pretendia matar os dois, tanto que ele chegou, foi efetivo nos 3 disparos, 4 na região frontal da vítima, fatal, e depois passou aos disparos contra ela, nesse reflexo de segundo. Então, ele pretendia tirar a vida dos dois. Os tiros não ricochetearam, ele foi específico em atirar nele e após nela. Luan é suspeito de ter mandado mensagens de ameaça à ex-namorada através de redes sociais antes de cometer o crime. Caso como esse não é isolado. Há quase 4 anos, perseguir uma pessoa tanto no mundo físico quanto online foi incluído no Código Penal, como crime que também é conhecido como stalking. A pena de 6 meses a 2 anos de prisão e pode chegar a 3 anos se houver agravantes, como o caso de ser praticado contra mulheres. Esse é, inclusive, o crime contra elas que mais tem aumentado nos últimos anos no país. E é muito praticado por ex-companheiros que não aceitam o fim do relacionamento. Muitas vezes essa mulher, ela percebe essa importunação, esse acompanhamento desse indivíduo, muitas vezes no trabalho, ela se sente essa inconveniência, muitas vezes praticando
uma atividade física e ela procura as autoridades para registrar. O importante é ela se munir de maiores informações, muitas vezes pode ser até um veículo que acompanha essa mulher realizando uma atividade física, tentar identificar muitas vezes uma placa ou outras pessoas que estiverem com ela e também presenciarem o fato, que tenham observado algum detalhe que possa ajudar a autoridade a identificar esse autor. Muitas vezes, né, nas redes sociais, ela recebe uma demanda muito grande de mensagens inconvenientes, fotos intimidadoras ou até mesmo ameaças. O importante é ela tentar documentar todos esses registros e também levar para a autoridade como meio de prova para provar que está sofrendo esse assédio. E a mulher ela que sofre esse tipo de violência, ela pode pedir essa medida protetiva e lá vai vir as restrições com relação a esse autor, se ela tiver identificado, por exemplo, que aquele indivíduo vem praticando esse delito. O Programa Mulher Segura da Polícia Militar, ele é um programa que basicamente efetua fiscalização e acompanhamento de medidas protetivas, ou seja, essa mulher ela se sentiu confiante, procurou a justiça, pediu esse auxílio, essas medidas são encaminhadas para a Polícia Militar para fazer a fiscalização. Daqui que nós recebemos as medidas, é feito um cadastro, né, com as informações básicas, a gravidade, os fatos, como que ocorreram, para essa equipe que está na rua poder fazer a fiscalização em horários aleatórios e visando pegar alguma situação de irregularidade ou de descumprimento. De acordo com os dados mais recentes do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a cada 7 minutos, uma mulher é vítima de stalking no Brasil. E olha só, no Paraná um caso também tem chamado bastante atenção, assim no Brasil inteiro também. Uma bebê de 1 ano e 6 meses foi sequestrada por uma mulher que se dizia ser agente de saúde. Vamos ver. A bebê Eloá Pietra foi levada da casa onde mora, no bairro Parolim, em Curitiba. A polícia divulgou que a sequestradora se apresentou como agente de saúde, o que ajudou a levar a menina. A mãe da criança contou aos policiais que a criminosa estava usando um avental branco e uma máscara e chegou na casa delas por volta do meio-dia de ontem, com um discurso que, por conta de uma denúncia, Eloá precisava fazer um exame de sangue. Nesse tempo, a sequestradora deu um líquido verde para a mãe da criança tomar e conduziu as duas rumo a um suposto posto de saúde. No meio do caminho, a criminosa pediu para a mãe de Eloá descer do carro para arrumar a cadeirinha. Ao sair do veículo, ela acelerou com a menina dentro do carro e não foi mais vista. A menina continua desaparecida e a altura do crime ainda não foi identificada. E morreu no Piauí a 6ª vítima do arroz envenenado, que voltou a ser hospitalizada. A informação foi divulgada pelo Hospital Estadual Dirceu Arcoverde, em Parnaíba, litoral do estado. A causa da morte ainda é investigada. Maria Jocilene da Silva, vizinha de 32 anos, morreu nesta sexta-feira. Ela foi uma das pessoas que comeu arroz envenenado no dia 1º de janeiro. A mulher voltou a ser hospitalizada na última quarta-feira, 20 dias após ter recebido alta do episódio envolvendo o arroz. No boletim desta sexta, o hospital informou que a paciente passava por exames complementares adicionais e que estava em contato contínuo com o Instituto de Medicina Legal para identificar o que levou a mulher a ser internada. A polícia ainda não sabe se a morte tem relação com o envenenamento no início do ano. Maria Jocilene e mais 7 pessoas consumiram arroz com uma substância tóxica que aparece na composição do chumbinho. O principal suspeito do crime é Francisco de Assis, padrasto de uma das vítimas. Ele está preso desde o dia 8 de janeiro, mas nega que tenha envenenado a família. Entre os motivos que levaram à prisão de Francisco, a polícia afirmou que ele deu as versões diferentes sobre o ocorrido e que houve contradições entre os depoimentos dele e dos demais familiares. E olha só, as aulas vão voltar em breve e a partir de agora vai ser necessário comprovar se as crianças e os adolescentes estão com a vacinação em dia. Vamos conferir. Você sabia que não vacinar o seu filho pode trazer sérias consequências e até multa? A obrigatoriedade de apresentar a carteira de vacinação de crianças e adolescentes nas escolas públicas e privadas de Mato Grosso do Sul foi adotada ano passado e continua em 2025. Perder a guarda, sim, pode acontecer de que os pais sejam responsabilizados por conta da não vacinação. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 14, ele determina que se os pais não cuidarem, não zelarem da saúde dessa criança, elas podem ser multadas num valor de 3 a 20 salários mínimos. E esse valor pode ser dobrado no caso de reincidência. A exigência de apresentar a carteira de vacinação nas escolas resultou em um aumento significativo na cobertura vacinal do estado.
Cuidar da saúde dos filhos é responsabilidade dos pais, independente de possíveis divergências. Existem crianças que são sensíveis à vacinação, outras crianças que não. Isso tem que ser observado, mas o que determina a lei, tanto a Constituição Federal quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, que os pais eles têm obrigação legal de preservar a saúde dessa criança. O atestado de vacinação poderá ser emitido em qualquer unidade básica de saúde ou unidade de saúde da família. O documento deve ser entregue na escola no ato da matrícula. Vale lembrar que imunizantes de rotina, assim como o da Covid-19, seguem disponíveis pelo Sistema Único de Saúde para toda a população. A Superintendente de Vigilância em Saúde de Campo Grande diz que o ideal é se antecipar. Quem está com as vacinas atrasadas é só procurar uma unidade de saúde para deixar tudo em dia. Chegando na unidade de saúde, baseado na faixa etária que a criança apresenta, ele vai fazer a análise daquela carteirinha de vacinação, vai ver se está em dia. Estando em dia, ele vai emitir o certificado. Se tiver faltando alguma dose de reforço ou não completou o esquema vacinal de alguma vacina ou já está naquele período que ele precisa tomar uma determinada vacina, o vacinador da sala de vacina já vai fazer. Comprovante, ele não proíbe a pessoa de fazer a matrícula, né? A escola não exige ele como um ato obrigatório. Porém, ela dá um prazo para que o pai ou responsável consiga a emissão daquele certificado. De acordo com o Núcleo de Apoio Especial à Saúde do Ministério Público Estadual, desde a implementação da normativa em 2024, 40 mil doses a mais foram aplicadas em relação ao ano anterior. O ano letivo geralmente é o período, né, onde a gente tem as escolas entram em funcionamento, as salas de aulas estão lotadas de criança, o risco de transmissão de doenças imunopreveníveis também é alto, por isso que é muito importante que pais e responsáveis já busquem as unidades de saúde com antecedência, verifique se a carteira de vacinação do seu filho está em dia e leve todos os documentos certinho para poder fazer a matrícula. Vamos falar de economia. A alimentação foi responsável por um dos maiores impactos sobre a inflação do ano passado. E por conta disso, o presidente Lula convocou os ministros para discutir medidas que possam contribuir para abaixar os preços. Pedra no sapato do governo desde o ano passado. As altas nos preços dos alimentos está na mira do governo, que busca adotar medidas para baixar custos. O grupo de alimentação e bebidas foi o que mais impactou na inflação de 2024, com alta de 7,69% em 12 meses e contribuiu com 1,63 pontos percentuais. Desde as reuniões do ano passado, o governo diz que entre os fatores que levaram o custo da comida estão os eventos climáticos extremos que atrapalharam a produção de alimentos do país, o que refletiu no aumento dos preços. A alta do dólar nos últimos meses também tem um impacto significativo na inflação. Isso porque o índice afeta diretamente os valores de produtos do Brasil, especialmente dos bens essenciais. Já na primeira reunião ministerial do ano, Lula fez um lembrete aos ministros da importância de buscar a diminuição dos preços dos alimentos. A tendência é que os ministros ajustem os últimos pontos antes de anunciar quaisquer medidas sobre o assunto, mas eventuais divulgações devem ficar para depois. E uma nova informação da investigação das carnes estragadas vendidas no Rio de Janeiro foi divulgada. A empresa responsável deu uma maquiada nas peças de carne e reembalou como peças nobres vindas do Uruguai. Nós vamos voltar agora ao Rio de Janeiro para entender essa história com o Anderson Nascimento. Um frigorífico maquiou a carne estragada do Rio Grande do Sul e revendeu como produto importado. Investigação aponta que 800 toneladas de carne deteriorada foram reembaladas e vendidas como um produto nobre. A Delegacia do Consumidor do Rio de Janeiro, a DECOM RJ, descobriu que a empresa Tem de Tudo Salvados, de Três Rios, adquiriu 800 toneladas de carne estragada de um frigorífico de Porto Alegre, sob a alegação de que o material seria transformado
transformada em ração animal. No entanto, as investigações revelaram que a carne foi lavada, maquiada e reembalada como se fosse produto nobre do Uruguai. Durante a operação foram encontradas peças de picanha do mesmo lote sendo comercializadas. A polícia identificou que a mercadoria foi transportada por 32 carretas para destinos em todo o país. No local, os agentes apreenderam medicamentos, testes de Covid-19 vencidos e outros produtos impróprios para uso, todos inutilizados com cloro. Os investigados, incluindo 2 sócios e 2 funcionários, podem responder por crimes como associação criminosa, receptação, adulteração e corrupção de alimentos. O delegado Wellington Vieira afirmou que o lucro da empresa foi superior a 1000%, pois as 800 toneladas de carne foram adquiridas por R$80 mil e reembaladas como se valessem R$5 milhões. A Prefeitura de Três Rios aguarda o laudo policial para tomar as medidas cabíveis. Vamos agora falar sobre o mercado de carros. As vendas de veículos novos e seminovos cresceram em todo o Brasil no ano passado. E de acordo com a FenaBrave, a comercialização de veículos novos teve um aumento de 14%. E a dos seminovos registraram uma alta de mais de 9%. Com mais carros nas ruas, o impacto no trânsito também chama atenção. As vendas de veículos novos e seminovos aumentaram em todo o país. Segundo dados da FenaBrave, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, o aumento na revenda de veículos é de 9,23% em comparação com 2023. Nesta revendedora de veículos, alguns modelos são mais procurados. SUV hoje ele está dominando, porque o SUV ele atende o pai de família, ele atende muito a mulher, né? Que procura a questão do SUV seria muito, ele oferece muita segurança, né? Em função do carro, ser um carro alto, um carro mais forte. Então o SUV hoje é o carro que domina o mercado de usados aqui. As vendas de veículos novos no Brasil também registraram um crescimento expressivo em 2024. Segundo a FenaBrave, mais de 2.400.000 automóveis e comerciais leves foram emplacados, um aumento de 14% em relação a 2023. Com mais veículos nas ruas, o impacto no trânsito é inevitável e os reflexos desse cenário já pode ser percebido pela população. Ao aumento da frota veicular, a gente tem registro no Detran de Dourados, as 3 agências, em torno de 3 a 4 mil registros de veículos mensalmente. Né? Veículos novos e transferência de propriedade, inclusive de outras unidades da federação que vêm para Dourados. Isso impacta na disputa de trânsito, no espaço público que as pessoas disputam. Né? A gente tem as vias públicas e esse aumento de frota diminui o espaço de cada um. Além do aumento da quantidade de carros registrados em Dourados, a cidade também recebe veículos de outros municípios, o que exige muita atenção e respeito dos condutores para evitar acidentes. Infelizmente, é uma luta diária dos agentes de trânsito para reduzir esses números de sinistros. A gente tem, infelizmente, altos números de sinistros, inclusive com mortes e lesões graves. Né, também resultado dessa superfrota que Dourados recebe também de cidades vizinhas de toda a região, condutores, e aí isso vai impactar no nosso sistema de saúde. Então a gente diariamente está atuando na prevenção de sinistros, atuando na fiscalização para que os condutores tenham um comportamento mais seguro, mais apropriado, com mais atenção para evitar que ocorram esses sinistros. E a prévia da inflação oficial do país desacelerou no mês de janeiro, mas os alimentos ainda pressionam. Já o grupo da habitação recuou e ajudou a conter o índice geral do mês. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, considerado a prévia da inflação oficial do país, registrou uma alta de 0,11% nos preços em janeiro. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Apesar da alta, o resultado representa uma desaceleração em relação ao observado em dezembro, quando registrou alta de 0,34%. Mas o número ainda está bem acima do esperado pelo mercado, que previa uma deflação de 0,02% para o mês.
Com o resultado, o IPCA 15 começou 2025 com uma alta acumulada de 4,50% em 12 meses, que também representa uma desaceleração em relação aos 4,71% registrados em dezembro do ano passado. O indicador está no limite da meta estabelecida pelo Banco Central. O resultado foi mais uma vez pressionado pelo aumento nos preços de alimentação e bebidas. Segundo o IBGE, o grupo apresentou um avanço de 1,06% no mês. Outro destaque de alta ficou com o Grupo Transportes, que subiu 1,01% no período. A única taxa negativa veio do Grupo Habitação, que recuou 3,43% e ajudou a conter o índice geral no mês. Nós vamos encerrar a edição de hoje de uma maneira especial, destacando a cidade de São Paulo, que completa amanhã 471 anos. A grandeza e a riqueza cultural fazem da capital um ícone brasileiro. Vamos acompanhar uma bela homenagem. O principal centro financeiro da América Latina, a cidade de São Paulo, ou simplesmente Sampa, como é carinhosamente chamada pelos paulistanos, completa neste 25 de janeiro 471 anos de vida. Não é à toa que é a maior metrópole do continente e a mais populosa do Brasil. Nesse período, a capital paulista não perdeu tempo e vem crescendo e se desenvolvendo a cada ano. Com um território que ultrapassa 1,5 milhão de quilômetros quadrados, a capital abriga mais de 12 milhões de habitantes. Apesar de tanta grandeza, São Paulo só foi elevada à categoria de cidade em 11 de julho de 1711, quase 2 séculos após ser reconhecida como vila. E com o passar do tempo se tornou um dos maiores centros urbanos do hemisfério sul do planeta. Além disso, a mistura de habitantes descendentes de outros países e de diferentes regiões do próprio Brasil faz o município ser reconhecido por sua riqueza cultural. Com isso, a cidade atrai visitantes do mundo todo pela intensa vida noturna e por sediar importantes eventos nacionais e internacionais. Tem São Paulo para todos os gostos, entre suas festas, parques, restaurantes, teatros, avenidas, centros comerciais, museus e outros tantos cantos paulistanos. De compras a casas noturnas, é grande a lista de opções de lazer, diversão e passeios. Por tantas opções, a cidade é um convite ao turismo com a garantia de se apaixonar por São Paulo. Realmente muitos pontos turísticos espalhados por toda a cidade de São Paulo. E se você for em algum, leve seu guarda-chuva, porque aqui na região central de São Paulo, como a gente pode ver aqui no nosso fundo do cenário, tá chovendo bastante. E essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Até mais!